Bem-vinda, Aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes. Esse é o início de uma música da dupla Tim Vanessa chamada Aurora. Uma música que, diga-se de passagem, traz uma belíssima mensagem sobre a vinda de Jesus, sobre todas as dores e as dificuldades que a terra passou, meus irmãos. O mundo estetorava em rudes aflições. A crueldade tomava conta dos corações e as angústias que eram naquele momento impressas pela crueldade humana se fazia legal, se fazia lei. Até as leis da época aprovavam a maldade, as atrocidades contra crianças, velhos, mulheres. E as dores faziam o nosso orbe chorar. Faziam o nosso planeta ranger dentes, verter lágrimas. Mas a misericórdia divina não nos deixaria órfãos. O amor de Deus por nós, esse Deus que o Espiritismo traz, que é um Deus de justiça e de bondade, um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que não condena, um Deus que é todo amor e todo justiça. Esse Deus, naquele momento, enviou vários profetas, vários mensageiros de amor, para que falassem da necessidade da nossa mudança de postura. Enviou a divina providência muitos mensageiros que deram provas de que a solução seria o amor, o respeito e a fraternidade. Todavia, a maioria, eu digo nós, porque provavelmente muitos de nós ainda estamos aqui desde aquela época, pelo nosso endurecimento espiritual, não queremos ouvir, não quisemos ouvir as mensagens daqueles enviados de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, vê a necessidade de enviar um mensageiro que pudesse tocar mais profundo nos corações e na alma humana. Um mensageiro que pudesse não só falar, mas que pudesse também exemplificar através da própria conduta esse amor que aqueles corações mais endurecidos, aqueles homens mais cruéis, pudessem se sensibilizar diante da sua exemplificação, da sua conduta, da sua postura, que seria completamente condizente com as suas palavras. E a divina providência, esse Deus que viemos conhecer depois com ele, nos enviou o Cristo, nos enviou Jesus, o divino amigo, o divino Cordeiro. O amor é encarnado na terra. Ele vem sem mácula, ele vem sem a necessidade de sofrimento. Ele vem compreendendo os corações mais endurecidos, os mais revoltados. Ele vem por esses. E Jesus traz-nos a mensagem, traz o código moral, traz-nos o remédio e não apenas fala com palavras o que deveríamos fazer para sairmos daquela situação de desesperos, de dores, desrespeitos,
de imoralidades, de crueldades. Ele mostra através da própria conduta a importância do respeito, a importância da fraternidade, a importância da caridade e a importância do amor. E com essa conduta, ele ama mesmo aqueles que mais odeiam. Com sua mensagem, Jesus sensibilizaria milhões. Jesus dividiria a história entre antes e depois dele, para que assim pudéssemos, nós que estaremos voltando em reencarnações posteriores à sua vinda, e todos os outros que tivessem vindo pela primeira vez, pudessem ter um norte, pudessem ter uma certeza de que poderíamos escolher entre o amor e a dor. Dessa forma, Jesus, com sua conduta, deixa claro: não teríamos mais a necessidade de sofrer. Não teríamos mais a necessidade de escolhermos a dor, de escolhermos o desrespeito e a imoralidade. Porque a partir dele, teríamos o roteiro seguro de transformarmos da maneira mais harmonizada possível, através do amor, da fraternidade, da igualdade. Da sua mensagem que dizia: não importa se aquele teu algoz ou teu adversário vem trazendo ódio. Oferece-lhe, todavia, o que gostaria de receber dele. Independente do que ele te ofereça, oferece tu o que tu gostaria de receber dele. Porque assim ele se sensibilizará. Se não agora, posteriormente, a tua demonstração de amor vai sensibilizar o seu coração. Mas infelizmente, nós olvidamos mesmo aquele que, diferentemente dos profetas, veio e não só falou, mostrou com a própria conduta, sem misticismo, sem bandeira de religião, sem fazer acepção de nada, o roteiro seguro para a nossa felicidade. Nós o olvidamos mais uma vez, os recursos da providência divina para nos transformar. E a terra cai mais uma vez em lágrimas, em ranger de dentes, em crueldades, em dores, porque tivemos no máximo mais ou menos 300 anos de cristianismo verdadeiro. Cristianismo que falamos, não uma religião ou uma doutrina criada por Jesus, mas aqueles que, resolvendo seguir a sua conduta fielmente, sem titubear diante das misérias, do ódio, dos maus, se entregaram aos martírios, aos circos, porque sabiam que o amor vence a morte do corpo. E diante dessa nossa escolha, a terra envolvida por largas sombras e densas nuvens de ódio, mais uma vez. A Europa sofre com eventos doloridos provocados por homens religiosos, ditos religiosos, por homens com lideranças políticas, que naquele momento transformavam a Europa em um cenário de dores dilacerantes. A providência divina, mais uma vez, vendo quanto nós éramos frágeis, o quanto nós éramos falhos ainda, o quanto nós tínhamos a dificuldade
de ouvir, de exemplificar, mesmo tendo sentido muitas vezes, Jesus envia-nos mensageiros a todas as partes do mundo, não para ensinar, porque já tínhamos o ensinamento nos nossos corações, no nosso espírito, mas dessa vez para nos relembrar o roteiro que poderia transformar mais uma vez o caminho da humanidade, trazer-nos a felicidade e um pouco de paz. Especialmente na Itália, reencarna o mensageiro de Jesus, o sol que diante daquelas densas nuvens de sofrimentos e de dores, reencarna sob o nome de Francisco Bernardone. E ele vem como Jesus, mostrando a fragilidade dos poderes humanos, mostrando que somos capazes de deixar o egoísmo, a fama, o dinheiro e vivermos felizes, oferecendo amor e aliviando as dores do mundo. Francisco vem 1200 anos, mais ou menos, depois de Jesus, nos relembrar a mensagem que poderia transformar a Terra. E Francisco, juntamente com poucos amigos, resolve não adquirir propriedades, não adquirir bens, porque ele não queria disputar. Ele queria mostrar que só quem pode vencer o ódio é o amor. Só quem pode vencer o mal é o bem. Só quem pode vencer os poderes do egoísmo exacerbado em busca de bens materiais e das riquezas é a pobreza, a miséria completa. E se entrega Francisco a um estado de miséria material, mas de uma riqueza espiritual tão grande que, mais uma vez, dissipa todas as nuvens densas que cobriam a Europa naquela época. E Francisco, relembrando-nos Jesus, deixa-nos muitas mensagens, como o Cântico das Criaturas, que vem, além de nos chamar o espírito humano, o coração humano e as mentes para o amor, a fraternidade e a paz, vem ainda nos relembrar como ambientalista, de cuidarmos do mundo ao nosso redor, de cuidarmos da nossa casa comum, do nosso planeta. Porque não importava o quanto dinheiro tivéssemos, poder e fama. Se lesássemos a nossa casa, uma hora ela iria ser alagada. E Francisco deixa-nos essa mensagem. Mas infelizmente, mais uma vez, nós esquecemos. Nós esquecemos, meus irmãos, dos seus referenciais a Jesus, aos profetas, a providência divina que tantas vezes pelo amor tenta nos reunir, nos resgatar e dizer que somos um, que moramos em uma casa só. E olvidamos o pobrezinho de Assis. Diante de tantas dores e tantas misérias que posterior a ele chegam até nossos corações, até as nossas famílias pelo egoísmo de muitos que querem ter muito, deixando tantos com poucos, aliás, de poucos que guardam tanto e muitos com tão pouco. Mais uma vez, as dores vêm nos chamar a atenção. 1900 anos mais ou menos depois, Jesus manda
o seu Consolador prometido, o qual ele prometera naquele tempo, há 1900 anos antes, durante a sua passagem pela terra. E envia o Consolador, o Espírito de verdade, que vem nos trazer a chave para interpretarmos de uma forma mais abrangente todas as suas lições, as quais a igreja da época manipulara de tal forma que gerou dores como inquisições, que gerou instituições como o Santo Ofício, que tanto mal fez, que infelizmente até hoje gera conflitos de naturezas religiosas por causa das interpretações unilaterais que segrega uns aos outros. E a chave chega como essa providência divina, dizendo que Jesus mandou apenas que amássemos uns aos outros. Que amando-nos uns aos outros, seríamos conhecidos como seus discípulos por muito nos amar. E infelizmente temos tantas bandeiras religiosas, tantos que se dizem representantes de Jesus e criam instituições que se dividem e demonstram que não são discípulos dele porque não se amam. Diante disso, o Espiritismo vem na condição de chave que nos coloca a todos em um mesmo patamar diante de Deus. O Espiritismo vem trazer essa chave 1900 anos depois como um argumento de misericórdia da providência divina que via tantas falências nossas. E agora com o Espiritismo, que não se configura como uma religião, mas como a lembrança de um código moral trazido pelo Cristo. O Cristo redivivo vem até nós através do Espiritismo nos dizer: amemo-nos uns aos outros, porque só assim poderemos ultrapassar esses momentos de dores, de sacrifício que a terra passa. Vemos diante desse momento, meus irmãos, a necessidade inadiável de ascensão espiritual. Não do planeta, mas de cada um de nós em individual. O Espiritismo vem trazer-nos esse esclarecimento que não vamos mudar o mundo de um dia para o outro. Precisamos primeiro ser as mudanças que queremos no mundo. Essa necessidade de ascensão vem nos mostrar, como disse o apóstolo Paulo, que estamos mortos. Todos estamos mortos. Ele diz em uma de suas cartas: desperta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Porque estamos vivendo uma vida dos prazeres efêmeros, passageiros. O que fazemos hoje? Investimos todas as nossas energias, as nossas forças para sentirmos um prazer que amanhã já não existe mais e precisamos novamente investir mais forças, mais trabalho. Muitas vezes precisamos criar conflitos dentro da família, dentro dos lares, nos trabalhos, para ser essa nossa conduta que cada dia perde o sentido. E por isso parecemos mortos, como diz o apóstolo Paulo, mortos em vida. A necessidade de despertar se faz urgente, se faz necessária. Uma das maiores provas de que estávamos mortos há poucos tempos atrás, basta olharmos para a conduta da nossa nação.
a angústia, a revolta, a indiferença, a ansiedade, a depressão e o suicídio mostra com todas as provas a nossa falência moral e espiritual. No mundo onde milhões, milhares se suicidam por dia, não precisamos de uma prova maior da falência dos nossos sistemas de saúde, os nossos sistemas políticos, nossas instituições religiosas. Se o nosso sistema de saúde funcionasse, não teríamos tantas angústias, tanta ansiedade, tanta depressão. Cada um de nós, eu tenho certeza, conhecemos pelo menos 4 ou 5 pessoas que usam medicamentos contra a depressão. Se as nossas instituições religiosas estivessem funcionando, o número de suicídios não estava tão alto. Essa é uma prova da nossa falência moral. Eu me lembro de uma frase que eu vi agora há pouco tempo, mais ou menos um mês e pouco atrás, no início dessa pandemia, onde um amigo, uma pessoa, segurança de uma instituição, a qual fomos arrecadar alguns alimentos, na escassez do álcool gel, na escassez dos equipamentos de segurança que as pessoas iam no mercado, quem tinha mais dinheiro comprava logo todos, provando a seu egoísmo. Ele me disse uma frase estoica, uma frase monumental para mim que que eu vou trazer comigo diante de todos os momentos como esse. Por ser uma instituição que estava fechada devido ao momento de pandemia, ainda existia naquela instituição muitas garrafas de álcool gel. E eu estava com uma garrafinha pequena, quase acabando, e aí falei para ele: eu posso pegar um pouco? E ele disse a frase monumental. A frase que resumiria o ensinamento de Jesus, a intervenção de Francisco, os conceitos do Espiritismo. Ele disse: meu irmão, pode encher a sua garrafa, porque se você não puder se proteger, não adianta eu me proteger. E esse conceito de que todos estamos no mesmo planeta, todos sofremos quando um sofre, moramos numa mesma casa. Se observarmos nos dias de angústia, dentro dos nossos lares, em que nos encontramos nesse momento, por mais segurança que tenhamos de alimento, que não para porque somos ou não funcionários que têm os salários garantidos, é impressionante como, vez por outra, nos pegamos melancólicos, preocupados, entristecidos. Muitas vezes o nosso egoísmo quer dizer que é por isso ou por aquilo. Mas no final, a nossa consciência diz que é impossível estarmos felizes e satisfeitos, sabendo que outros sofrem, vendo que enquanto você tem o seu jantar, seu almoço, seu café da manhã, o seu lanche, muitos estão passando fome. Essa consciência que nos remonta a aclamarmos Jesus, a evocarmos o sentido dos ensinamentos de Jesus, porque nos encontramos falidos nesse momento.
nesse momento, recebemos a dor como esse fundamento pedagógico para nos transformar. No momento em que estamos sensibilizados, meus irmãos, vem a dor e nos iguala a todos. Ricos, pobres, famosos, desconhecidos. A dor nos iguala a todos. A dor vem nessa condição de pandemia permitida pela divina providência, não dada pela divina providência, não criada pela divina providência, criada por nós. É um efeito das nossas escolhas. É um efeito do nosso egoísmo exacerbado. E ela vem nos igualando a todos, fazendo com que aqueles que ontem estavam preocupados com lucros, independente de quantos sofriam, de quantos passavam miséria, aqueles que queriam se pôr no pedestal mais alto, independente de quantos eles pisariam para subir, nesse momento entram em profundas reflexões e percebem que estão exatamente no mesmo patamar de todos os outros que habitam o nosso orbe. E muitos olhos se abrem nesse momento. Aqueles que estavam cegos para o sofrimento, para a dor, para a miséria, começam a enxergar. A dor vem como essa bênção que desperta a consciência e abre os olhos do egoísmo e mostra que nesse momento todos somos iguais. Os sofrimentos que sempre estiveram do seu lado e eles nunca tinham visto, tinham percebido, agora se faz claro. E quantos nesse momento estão se sensibilizando, estão doando, estão dividindo? Esperamos que a pedagogia da dor possa nos deixar assim doravante. Pelo outro lado, temos atos de extrema crueldade. Apesar de termos atos de muita bondade, sensibilidade, temos ainda aqueles que teimam, endurecidos, a se aproveitarem desse momento para praticarem a crueldade de todos os gêneros em benefício próprio. E nesse momento o alerta vem nos tocando profundamente os nossos corações. E é onde chamamos Jesus apenas com um versículo. Apenas com um versículo chamamos Jesus e sua reflexão. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel comenta um versículo do Evangelho, um versículo apenas, que está em João 9, versículo 4. Na maioria das traduções, vamos ler uma fala de Jesus onde ele diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Mas na tradução do Haroldo Dutra Dias, uma tradução literal, sem interesses religiosos ou qualquer tipo de interesse, Jesus abrange mais a sua fala. Ele diz: convém que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Meus irmãos, Jesus nos chama a fazer as obras enquanto é dia. Podemos aqui entender esse dia como se fossem as nossas oportunidades, que quando chega a noite com sinônimo de treva, nós ficamos impossibilitados de trabalhar. Diante das trevas da noite, é impossível que a enxada acerte o joio e não o trigo. Por isso Jesus vem nos dizer:
aproveitai as vossas oportunidades enquanto estáis reencarnados. Enquanto podes ver, falar, andar, sentir, compreender. Enquanto tendes todas as oportunidades do sol iluminando o teu caminho para fazer. E o Emmanuel diz, aqui percebemos, que Jesus não deixou passar nenhuma oportunidade de ser útil. Jesus trabalhava de dia, de noite, todos os momentos, sem se cansar nunca. Diante disso, o Emmanuel faz-nos um chamado. Ele diz, se semelhante atitude, a atitude de que Deus quer que Jesus, que foi perfeito, que trabalhou, faça a sua obra enquanto é dia, o Emmanuel diz, se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos nos círculos carnais. Se Jesus diz que ele precisava fazer as obras do Pai que o enviou enquanto era dia, ele que não perdeu nem um milésimo de segundo sequer, imagina cada um de nós. O que precisamos fazer, o quanto precisamos trabalhar para que possamos dar condições de transformação nesse trabalho para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. E o Emmanuel continua. Jesus não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. É onde nós voltamos, meus irmãos, para que possamos sair da teoria. Acabou o momento, pelo menos neste ínterim em que estamos inseridos, de estudar. Paremos com as teorias, paremos com as interpretações e coloquemos mãos à obras, porque Jesus nos chama nesse momento a colocarmos mãos à obras, a construirmos efetivamente a obra de Deus em nós e naqueles que estão no nosso círculo. Ele continua, porque bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadoras daquele que nos enviou. Mais uma vez, meus irmãos, o momento se faz necessário de trabalharmos, de construirmos, e não de falarmos, de lermos exclusivamente para mostrarmos as nossas teologias, as nossas teorias. Ensinamos a palavra, os versículos, as legendas bíblicas, mas de tentarmos nesse momento imitarmos a conduta do Mestre que dizemos seguir. Do amigo que viera depois, Francisco, e tanto fizera com tão pouco. De ouvirmos os ensinamentos da tua doutrina religiosa, seja ela qual for, e colocar em prática. Porque nesse momento se faz necessário que entremos primeiramente no nosso deserto, compreendamos o nosso deserto para que possamos assim transformá-lo em um ambiente verdejante de plantas e flores que preencherão os corações humanos. Porque nesse momento do deserto, que é o confinamento, o qual as instituições de saúde nos sugerem,
Sinceramente, meus irmãos, eu já estou quase me cansando de ouvir tantas reclamações. As reclamações que provam a nossa falência familiar, os relacionamentos, fugindo na necessidade de mergulharmos os nossos desertos, entendermos e superá-los, querendo transformar os nossos lares naquilo que vivíamos lá fora. Estamos com a convivência resumida das nossas buscas de prazeres. Todavia, transformamos os nossos lares em ambientes de farra, em bares, deixando de aproveitar o ensinamento íntimo que devemos tirar nesse momento. Uma prova da falência dos relacionamentos é que nós escutamos a todos os momentos amigos nossos falarem: eu não aguento mais o meu pai, não aguento mais a minha mãe. Se eu tiver que ficar mais uma semana com os meus irmãos, eu vou enlouquecer. O problema não é ficar em casa. O problema é ficar em casa com a mulher, com os filhos que não vão para a escola. Essa é a prova, meus irmãos, de que não estamos aproveitando em nada a pedagogia que a dor nos traz. Porque esse não é o momento de fugirmos. Os nossos relacionamentos familiares estavam falidos. Não ficávamos em casa porque não éramos incapazes de aturar o pai, a mãe, os irmãos, a esposa. Não ortoguemos esse momento a outrora. Aproveitemos de bom grado enquanto é dia, porque essa pandemia, pela misericórdia de Jesus, a providência divina, não é a escuridão ainda. Escuridão veremos se nos recusarmos a aprendermos nesse momento o que temos que aprender. Porque com todas as dores, todas as dificuldades que estamos passando, ainda tem luz. Aproveitemos essas luzes nesse momento para que possamos, refletindo na mensagem de Jesus, refletindo na mensagem do pobrezinho de Assis, refletindo na mensagem dos Espíritos, entendermos, vivenciarmos o nosso deserto e transformá-lo nesse ambiente verdejante que darão flores perfumadas a todos os que vierem após nós.